Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, meus amigos e amigas torcedores de outros clubes, bem-vindos. Como é que foi o seu domingão? Eu tô assistindo o jogo do Fonseca. Meu domingo foi ótimo, foi super tranquilo, por enquanto, né? Tá sendo tranquilo, agora vim trabalhar. Daqui a pouquinho tem QG tricolor, só pra você lembrar, só pra você não esquecer. Olha só, eu tava pensando, a gente discute muito aqui sobre para aquilo que a gente dá atenção, né? Se a gente dá atenção para. Por que você dá atenção? No que você gasta energia. E hoje aconteceu um negócio super curioso que eu quero contar pra vocês. Queria contar pra vocês quando aconteceu. Eu falei, puta, eu vou contar pro pessoal no vídeo. Hoje eu tava assistindo, depois do almoço, eu tava almoçando ali, almoçamos em família ali, super gostoso. Depois fui deitar ali pra ver um pouquinho de televisão. E eu tava assistindo no YouTube um canal, que eu não sei o nome, não lembro, mas eu dei o like e me inscrevi no canal. Porque é um canal que analisa cenas de filme. O que tá por trás, o cenário, que é um negócio muito louco. Você acha que tudo tá ali por acaso, né? Nada tá ali por acaso. Por isso que tem diretores que são muito bons, que eles enxergam isso. Era a cena de um filme do Poderoso Chefão, que pra mim é o meu filme preferido, que eu assistia junto com meu pai e tal. Aí tava lá, por que o Don Corleone fala isso, a estratégia que ele usa, aí o cenário, aí escurece, porque quando o olho do personagem fica apagado, quer dizer uma coisa, quando joga luz no olho do principal personagem é outra. Eu tava encantado com aquilo. E aí eu tava com o celular do lado, eu vi uma mensagem do pessoal do QG, acho que era o Teclas, que falou pra mim, Barolo. Eu olhei lá, aí, Barolo, olha só esse idiota aqui falando de você, ele pegou um trecho de um vídeo seu e tá te rebatendo, defendendo o Luciano, não sei o quê. Aí eu olhei, peguei e pensei assim, na hora, eu falei, cara, eu tenho uma escolha aqui, né? Ou eu entro no vídeo desse imbecil que tá me xingando, ou eu continuo assistindo um negócio do Don Corleone aqui, que eu acho legal pra caramba. E pra mim, veio na minha cabeça uma ideia muito clara daquilo que você gasta com energia, como pode mudar, né? Você pode mudar o seu foco e ir lá discutir com o imbecil lá que tá te xingando na internet, ou pode ficar acompanhando um negócio que você gosta, que você curte, que você aprende, né? Com negócio de técnicas de cinema, que eu acho maravilhoso. Aí eu falei, cara, respondi assim, Teclas, se eu sou importante na vida desse cara, pra mim ele é um nada. E vai continuar sendo nada. E continuei assistindo o que é demais. Eu vou descobrir o nome do canal, vou passar pra vocês. Eu tô falando tudo isso porque ontem, depois do vídeo de ontem, eu tô usando isso como exemplo, porque depois do vídeo de ontem eu fui muito xingado, principalmente no meu Instagram, pelos fãs do Lucy Gol. E eu quero falar com você sobre isso rapidamente, mas é interessante, né? No que a gente gasta energia. E eu fiquei sabendo de detalhes da cena do Poderoso Chefão. E nessas horas, eu vou falar pra vocês, nessas horas que eu sinto falta do meu pai pra caramba. Porque nessa hora seria muito legal assistir esse vídeo com ele. Falar, pô, pai, a gente nunca percebeu isso, que o Poderoso Chefão é um assunto. Uma vez por semana a gente falava do Poderoso Chefão, eu e meu pai. Então eu queria só dizer isso pra vocês e falar que o foco que a gente dá energia é o que mais importa, né? Quando a gente dá energia, foca, é o que é bom pra nós. Eu tô fazendo isso cada vez mais. Deixa eu dar uma dica pra você do Zero Marketing Brasil. Ó, só, aproveita, entra nas redes sociais do pessoal e conhece um pouco mais sobre investimentos, sobre como você pode usar melhor o seu dinheiro, as aplicações, os investimentos, educação financeira, que é tão importante. Só para conhecer você tá aí de bobeira na internet mesmo, mas depois do vídeo, né? Não vai fazer isso agora. Clica lá, tá na descrição do vídeo e você conhece as redes sociais da Zero Marketing Brasil para você aprender um pouco mais sobre educação financeira, esse tema tão importante. Meus amigos, vocês me dão licença? Eu fiz um café, eu gosto de café, eu fiz um cafezinho e eu esqueci de tomar antes de gravar o vídeo, então vou tomando um cafezinho aqui enquanto converso com vocês, tá? Porque café gelado também ninguém merece. Olha só, na entrevista coletiva do Roger, ele celebrou o volume ofensivo do São Paulo. Foram 18 finalizações. Ele falou super feliz que foram 18 finalizações. Ele só esqueceu de dizer que foi uma no gol, só. Foi o gol do Luciano. Uma finalização. 18 finalizações, foi uma na direção do gol. Ou seja, a pontaria do São Paulo é pior que eu fazendo conta. E aí ele disse que a vitória foi importante, que dá uma folga para o São Paulo, que está ali nas primeiras posições. E ele falou que foi um jogo muito estratégico. Eu não sei, sinceramente, o que na cabeça dele significa um jogo estratégico, sendo depois do que a gente viu ontem o São Paulo apresentar, principalmente no primeiro tempo, que foi horroroso, no segundo tempo também, né? Aí ele falou que erramos bola simples, entregamos a parte emocional. Essa linguagem do Roger Aí, depois do gol, nossas trocas foram para reforçar um pouco mais. Colocar à frente da zaga com Luan, Bobadilha ainda se recuperando da questão intestinal. Aí ele falou, nem todos os jogos vão ser brilhantes.
Mas hoje acho que merecemos o jogo pelos confrontos e uma estratégia que os jogadores seguiram à risca, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E diz que as vitórias e boas atuações vão diminuindo essa resistência e chateação com o torcedor. Eu não sei que boa atuação que ele viu. Eu não me lembro do Roger Machado, do time dele, ter feito uma boa atuação. Teve aqueles jogos contra a Chapecoense, se não me engano, a Portuguesa, né? Os 2 primeiros jogos que ele pegou o embalo do Crespo, e depois que ele colocou as ideias dele em prática, você me desculpa, mas o futebol de São Paulo decaiu absurdamente. Mas é engraçado, né? Porque... Outra coisa que eu tava falando também outro dia com um amigo. Pô, eu gosto de trocar essas ideias com vocês. Eu fico muito à vontade pra trocar ideia com vocês aqui. Eu tava conversando com o Chico Ungunha, o Chico lá do Desimpedidos, no dia que eu fui gravar lá com o Celso Cardoso. E a gente tava falando, né? Sobre como essas pessoas se levam a sério. Como eles se levam a sério, né? Parece que futebol é uma ciência espetacular, que envolve o universo, o conhecimento. Cara, como esses caras se levam a sério. E o Roger Machado tem um jeito, acho que é o mais futebolês, tatiquês que eu conheço. Um jogo estratégico. Eu fico imaginando, eu não tô desmerecendo aqui a inteligência do jogador de futebol. Eu tô pensando como que um jogador de futebol recebe essas instruções. Pode ser o box to box, ataque ao bloco recuado, ataque ao bloco não sei o que, a temporização. Eu fico imaginando o treinador falando isso. Eu converso muito, eu tenho mais contato com ex-jogadores do que jogadores atuais, graças a Deus. De vários clubes. Os programas que eu faço de televisão, eu sempre encontro algum ex-jogador. E todos eles são unânimes em falar, unânimes. Barolo, a conversa é ali, ó. É igual a gente quando joga bola com os amigos. Marca ali atrás, ó. Segura o ponto ali que ele tá caindo nas suas costas ali, ó. Não tem essa de estratégia, ataque ao portador. Vamos fazer a temporização, o box to box. Não tem nada disso. E o Roger Machado, na cabeça dele, acho que o São Paulo tá fazendo boas atuações. Diz que tá fazendo boas atuações. E aí a gente entra na questão da repercussão em relação aos comentários de vocês aqui no vídeo. Eu, sinceramente, não sei. Em alguns momentos eu não sei se as pessoas que me acompanham aqui me acompanham porque tem uma afinidade de pensamento como o meu, assim, crítico, questionador, que já viu o São Paulo gigante, que tá aqui e tem essa característica mais ou menos parecida com a minha, ou se é só essa parte aqui, essa bolha do canal e o resto da torcida do São Paulo pensa diferente. Mas eu vi ontem no vídeo 99,9% das pessoas mais ou menos dizendo o que eu disse ontem em relação ao futebol do São Paulo, em relação à qualidade de determinados jogadores. E é engraçado que quanto mais velho o público, porque às vezes o cara comenta e fala, pô, Barulho, eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos. Ou assim, eu tenho 40, eu tenho 30, eu vi a geração do Mineiro e do Josué, a última geração que eu vi, eu vi do tricampeonato brasileiro, eu não aceito isso. Mas eu entendo que essa molecada, eu falo molecada porque eu sou velho, também todo mundo é moleque, mas essas pessoas que endeusam esses jogadores, que tem essa coisa de idolatria por determinados jogadores que 20 anos atrás não passavam nem na peneira do São Paulo, eu entendo isso, eu vejo isso como uma certa carência, porque o São Paulo há muito tempo não tem ídolos, né? Pro Luciano ser ídolo de algumas pessoas é que o Luciano ser ídolo, eu vou falar especificamente do Luciano, o Luciano ser ídolo diz muito mais sobre o momento do São Paulo, o que é o São Paulo nos últimos anos, do que o próprio Luciano. Diz mais o momento do São Paulo do que diz mais do próprio Luciano. Que é o artilheiro, que fez não sei quantos gols, passou não sei quem, fez não sei o quê. E eu sempre falei pra vocês que eu nunca neguei a importância do Luciano. Ele foi um jogador decisivo em alguns momentos. Só que, na minha concepção, o que eu penso? Eu penso que o jogador, pra mim, pra conquistar o meu título de ídolo, ele tem que conquistar títulos. Pra mim, não adianta nada o cara ser artilheiro de todos os campeonatos que disputar e o São Paulo não ganhar nada. Pra mim não adianta o meio-campista ser líder de assistências do campeonato e o São Paulo não ganhar o campeonato. Pra mim não adianta nada o cara ter o melhor passe, o melhor percentual de acerto de cruzamento, as melhores chances criadas, e se o São Paulo não é campeão? Porque pra mim esses números só servem pro próprio jogador na hora que ele vai renovar contrato. Olha, eu fui artilheiro do ano passado, hein, do São Paulo. Tá, quantos gols você fez? 12. E o São Paulo terminou em qual posição? 16º. Não adianta nada. Pra mim, como torcedor, não adianta nada.
Porque o São Paulo que eu vi, que não existe mais, tá, gente? Não é saudosismo, é que não existe mais. Mas o São Paulo que eu vi, vamos falar da Copa do Brasil aí, que foi campeão da Copa do Brasil, o milagre. Eu, sinceramente, nem sei quem foi o artilheiro do São Paulo naquela competição. Eu não sei quem foi o artilheiro do São Paulo. Eu sei que o Caleri, que dificilmente faz gol em decisão, fez o gol no primeiro jogo. E o Nestor, que nunca acertou um chute na vida, acertou aquele chute espetacular contra o Flamengo. Pra mim não interessa se foi o primeiro gol do Nestor com a perna esquerda, usando meia branca e chuteira preta, se foi o único gol do Caleri marcado no Maracanã de cabeça, depois de um cruzamento. Não interessa. O que interessa pra mim é que eles ajudaram, de uma maneira absurda, o São Paulo a conquistar aquele título. Então, por isso, pra mim, eles entraram pra história por causa disso. Porque se o São Paulo tivesse perdido aquela decisão contra o Flamengo, no segundo jogo, não ia adiantar, pra mim, tá, gente? Pra mim. Não ia adiantar nada o gol do Caleri, não ia adiantar nada o gol e o cruzamento do Nestor. Pra mim, não ia adiantar nada. Só ia servir de números. Porque o Nestor fez um gol e uma assistência numa final, e o Caleri fez um gol numa final, no primeiro jogo de final de Copa do Brasil. Pra mim, é isso que significa. Não significa mais nada além disso. Eu vejo, porque a gente vê umas reportagens de vez em quando que falam sobre isso, mas eu entendo essas reportagens, não é uma questão que às vezes não tem nem assunto. Hoje, por exemplo, qual é o assunto do São Paulo? Treinou lá, o Roger vai colocar time reserva, mas deve colocar alguns reservas na Sul-Americana, mas então pega lá, o número do Luciano, ele fez tantos gols em tantos jogos, é o 5º artilheiro do século que usa a camisa pra fora do calção, é o único jogador tatuado que fez gol em clássico. Pra mim, não significa absolutamente nada. Eu vi um comentário na internet, um cara falando assim, ele não tava nem falando comigo, ele tava falando com uma outra pessoa e eu me meti na conversa. Mas ele falava assim, tira aí os gols do Luciano e as assistências do Luciano, a situação do São Paulo seria muito mais complicada. Aí eu falei, tá, complicada como? Teria caído pra segunda divisão se não fosse os gols do Luciano? Eu acho que não. Acho que não foi os gols nem assistências dele que evitaram o São Paulo de ser rebaixado. Mas, tá, poderia ser pior em qual sentido? O São Paulo, em vez de terminar em 9º, terminaria em 13º. Em vez de ser eliminado nas quartas, seria eliminado nas oitavas. Porque ele não ganhou nada, ele não tem títulos pelo São Paulo. Ele tem aquele Campeonato Paulista que não tinha público, né? Que ele fez o segundo gol na final, o Luan fez o primeiro. E na Copa do Brasil, que pra mim foi o título mais importante, ele nem jogou depois que ele chutou a bandeirinha de escanteio. Então ele tem um histórico assim, de fazer gols importantes. Ontem foi um gol importantíssimo, eu não desmereci o gol do Luciano, foi importantíssimo. Inclusive ontem eu até elogiei, achei que ele foi o melhor do time mesmo, porque eu não tenho nada contra, eu torço desesperadamente por eles. Tenho camisa dele, tem umas 3, 4 camisas do Luciano aqui, número 11, né? Então, pra mim não é importante, pra mim tem que fazer gol contra a LDU, né? Em jogo de mata-mata de Libertadores que ele nunca fez, tem que ser decisivo em campanhas de título, tem que, quando disputar clássico, fazer gol em clássico e garantir o resultado no clássico. Pra mim, assim que você constrói, pra mim, a minha opinião, que você constrói a trajetória de um cara que se torna ídolo. Porque pra mim, sem títulos, pra mim não adianta nada. É só um jogador que se destaca nos números. Não significa que seja importante para a instituição. Porque pra mim, o cara que é importante para a instituição faz com que a instituição cresça. E do que vive um clube de futebol, gente? De título. Um clube grande de futebol, clube grande. Os pequenos não, mas os clubes gigantes do futebol brasileiro vivem de títulos. Não adianta você um clube gigante ficar 20 anos na fila. Não adianta nada. Você não atrai patrocinador, novos torcedores, nada. Então, pra mim, esses números do Luciano são importantes pra ele, pro currículo dele, pro DVD dele, quando for renovar contrato. Mas pra mim, como torcedor, sinceramente, eu trocaria todos os gols do Luciano por títulos. Se o São Paulo tivesse um título por ano, desde que o Luciano chegou ao São Paulo, pra mim ele não precisaria ter feito nenhum gol. Ia fazer, claro, mas ajudar, né? Mas eu trocaria. Você não trocaria? Todos os gols do Caleri por um título de Libertadores? Eu trocaria. Eu não sei se o Caleri trocaria. Eu não sei se o Luciano trocaria. Se surgisse essa chance pra ele, aparecesse um gênio e falasse, você não vai fazer nenhum gol esse ano, não vai bater nenhum pênalti, você e o Caleri, mas o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Será que eles falariam, beleza? Não sei, sinceramente eu não sei. Mas o que me chama atenção, sabe o que me chama atenção? É assim. É impressionante como, eu já discuti isso com vocês aqui, como as pessoas não têm a capacidade de olhar uma opinião contrária e falar, beleza, eu penso diferente. Elas têm que te ofender pela opinião que você tem.
Não que eu ligue, mas é porque meu ouvido é treinado, né? Eu não posso treinar a boca dessas pessoas. Eu não posso educar essas pessoas. Eu não posso educar um jumento que entra num covarde, que entra na internet pra me xingar. Eu não posso educar esse animal. Mas é a mãe dele que não fez. Mas meu ouvido eu treino meu ouvido. Então entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas é impressionante, porque, por exemplo, teve um cara que comentou assim: poxa, Barolo, eu gosto tanto do Luciano. Eu acho que ele é um cara vibrante, eu gosto do jeito dele, tá sempre irritado, sempre não quer perder e tal. Beleza, velho, beleza. Não me ofendeu, não falou, só fala bosta. Não, eu gosto. Tá bom, cara, você gosta dele, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Você percebe a diferença? O cara pode olhar pra minha opinião e falar, porra, Barolo, eu acho que o Barolo tá errado. Eu acho que o Luciano é importantíssimo. Se não fosse ele, o São Paulo, sei lá, tava na 5ª divisão. Mas beleza, opinião do Barolo. Vou lá ver o vídeo dele, vou deixar o like, vou me inscrever no canal, gosto do que ele fala. Mas é impressionante o número de pessoas que olha e tem ódio, não tem só ódio de você, tem ódio da sua opinião. Isso que eu não consigo entender. E isso pra mim é uma coisa que cresceu muito com as redes sociais, né? Porque agora todo mundo tem opinião, todo mundo tem voz. Eu acho ótimo, não estou criticando isso. Acho que todo mundo poder falar, todo mundo ter o seu espaço ali mesmo na sua rede social. Essas redes sociais que a gente tem canal, assim como o YouTube, que propiciam pra você a chance de conversar com a gente, de trocar ideia. Eu gosto de conversar com as pessoas. Mas eu gostaria de entender por que a opinião alheia, quando é contrária à sua, incomoda tanto a tanta gente. Como é o caso quando eu falo do Rafael, que é um goleiro nota 6, né? Tem cara que fica enlouquecido de ódio quando eu falo que o Rafael é um goleiro nota 6, cara. Não basta só ele falar, eu acho que é nota 7. Não é. Porque você. Teve um cara que falou assim, que comentou assim, o Luciano fez 2 gols em jogos dificílimos aí da Sul-Americana, não sei do que. Você é hipócrita. O cara não sabe nem o que significa hipócrita. Mas ele quis xingar com a palavra que ele achou bonito. Hipócrita não tem nada a ver com o que eu falei do Luciano. Mas, sabe assim, o cara não é capaz de falar, mas o Luciano fez gols importantes contra o todo-poderoso Boston River e contra o O'Higgins. Mas, não, contra o Boston River ele nem fez gol. Contra o Juventude e contra o Boston River. Não, porque você é um hipócrita. Eu quase respondi, amigo, vai entender primeiro que é hipócrita, você tá meio deslocado aí. Mas faz parte do jogo. E falando do Luciano, que é o que interessa, eu continuo dizendo a mesma coisa. É um jogador de jogos importantes, de gols importantes, mas de jogos menores. Tá aí a história dele pra dizer, principalmente se você olhar em relação a títulos. Agora, o São Paulo vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena na semana que vem. Você acha que eu tô torcendo contra o Luciano pra ele não fazer gol lá? Inclusive ele já fez, né? O São Paulo perdeu, mas ele já fez. E claro que vou torcer. Que ele faça bastante gol no Corinthians, no Palmeiras. Ele faz gol em clássico até, só que o São Paulo perde. Então não adianta muito. Mas eu gostaria de ver títulos. E eu tenho o meu critério de ídolo é esse. O meu critério de ídolo é esse. O Rogério Ceni falava, né? Fazer história aqui no São Paulo é colocar quadro na parede. E eu não vejo nenhum quadro na parede. O artilheiro com mais gols de calção branco e meia listrada. O artilheiro que calçava 42, que mais fez gols na Sul-Americana. Eu não vejo nenhum quadro desse no CT do São Paulo. Tem quadro dos títulos que os caras conquistaram lá, né? Dos títulos importantes, que pra mim, esses títulos importantes fizeram a história do São Paulo. Quando você fala da grandeza do São Paulo, você não fala que teve o artilheiro da Copa do Brasil de 2001, você não fala que foi o artilheiro, o São Paulo é o clube que teve o artilheiro do Campeonato Paulista de 1900 e Guaraná com rolha. Você fala do time que foi campeão. Mas eu entendo, eu sinceramente eu não entendo a pessoa que acha que o Luciano é um ídolo, que acha que ele é um cara porque é o salvador da pátria, que tem muitos gols, que é um cara decisivo. Beleza. Mas eu gostaria muito de entender o cara que vem aqui, e aquela coisa que eu falei pra vocês no começo do vídeo, o cara que perde tempo, né? Perde 20 minutos, meia hora da vida dele assistindo um cara que ele não gosta. Eu queria entender muito. Promoções da Golcase, tá, gente? Tem bastante promoção legal. Agora Nossa, já escureceu, caramba. Dia das Mães chegando, aproveita, usa o cupom GOLBAROLO pra você ter as promoções, os destaques, tá? E por tudo que você quer presentear sua mãe, sua esposa, que é a mãe dos seus filhos e tal, faça isso, dê um presentinho da Golcase, compra agora que chega na sua casa rapidinho, produtos de qualidade, vários tipos de produto, não só capinha, não só garrafinha, não só caneca. Hoje eu tô com a minha canequinha, a minha garrafa belíssima. Compra dessa aqui da sua mãe, põe o nome dela, não precisa ser do São Paulo, tem outros temas lá, tá? Confere, sempre usa o cupom GOLBAROLO pra você ter mais descontos. E pra finalizar, gente, São Paulo joga terça-feira
E o Roger Machado deve ir com o time, deve fazer várias trocas, né? Deve colocar os caras, o time reserva. E aí eu fiquei me perguntando, será que se ele tivesse perdido o jogo pro Mirassol ou empatado, será que ele ia com os reservas? Ou ia de novo cair naquela história do não, preciso salvar meu emprego, vou colocar os titulares, orientados pelo Rui Costa. Preciso colocar os titulares em campo para garantir meu emprego. Aqui ganhou ontem, então vai colocar o time reserva. Porque você percebe que não faz sentido colocar o time reserva? Mas é líder. É líder por pouco e pode perder essa liderança. E só classifica um. Então você vê como, na minha cabeça, assim, como eu enxergo, o critério vai mudando, ganhamos. Você viu, ele falou aqui, deu uma folga, deu pra dar uma respirada, então eu coloco os reservas. Porque uma derrota na Sul-Americana talvez não pesasse tanto, não pese tanto, por causa da vitória magra e suada contra o Mirassol. Senão, com certeza, ele ia colocar os caras, os principais jogadores, para jogar com risco de lesionar de novo, com risco de se lesionar de novo. Então você percebe como é uma coisa que, né, é aquilo que a gente fala do São Paulo, né? Para mim, isso não é planejamento. Se ele colocou o time reserva no primeiro jogo, que foi contra o Boston River, se ele colocou o time reserva, ele tinha que ter colocado também contra o Rings. E teria que ter colocado na terça-feira. Não, ele jogou com o Boston River, ganhou, aí foi mal no Brasileiro, colocou todos os titulares contra o Rings. O Marcos Antônio, nosso principal jogador, se lesiona. Agora ele vai com reservas de novo. Você percebe, pra mim, isso não é planejamento. Isso é ir de acordo com a maré. A maré tá indo de um lado, eu vou aqui. Meu emprego tá em risco, eu vou aqui. Pra mim é assim que funciona no São Paulo. Só que, sinceramente, meus amigos, eu exigi planejamento das pessoas do São Paulo, planejamento dos profissionais que estão no São Paulo, aí é pedir muito. Aí realmente não dá. Olha só, não se esqueça que amanhã temos a nossa estreia, hein, na Transamérica. Mas amanhã eu lembro vocês, porque... Não, mas amanhã não adianta eu lembrar, porque eu vou gravar o vídeo à tarde, antes de ir pra São Paulo, e quando entrar no ar o vídeo às 8 da noite, já vai ter terminado o programa. Então amanhã às 6 da tarde, na TMC, na rádio e no YouTube da rádio, antiga Transamérica, estaremos lá na nossa estreia no programa Papo de Craque, junto com o Benja, com o Dodô, com o Calil. O pessoal super bacana e eu convido você para prestigiar. Tô animado, tô contente, fiquei feliz. Vai ser legal falar de futebol de novo. Olha que curioso, eu nunca trabalhei em rádio. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar em rádio. E aproveita também para finalizar o aplicativo do Gringo para você parcelar seus BOs. Eu falei com o pessoal do Gringo, eu vou falar, parcele seus BOs. E aí você pode parcelar em 12 vezes no cartão os seus BOs. Você faz a consulta lá de multas, licenciamento, IPVA. Tá com BO, fala com o pessoal do Gringo, eles vão falar, tem que ver os BO aqui. Aí se parcela, eles parcelam no cartão em 12 vezes. Aproveita, tá? Que são parceiros oficiais do Detran. Tenho certeza que eles vão te ajudar, com certeza. Meus queridos, daqui a pouquinho tem que... o vídeo ficou com 22 minutos. É só o tempo de você tomar uma água e já clicar no link do QG que a gente vai entrar no ar daqui a pouco. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, não, até já.